Olá, meu nome é Bruno e eu sou bolsista do projeto Pro Inclusão JF. Eu vou falar um pouquinho sobre o nosso projeto e, para fazer uma introdução, gostaria de falar um pouquinho sobre o coordenador, que é o professor André Luiz, que ele é um professor do Departamento de Ciência da Computação, a vice-coordenadora, que é a professora Liamara, que também é do Departamento de Ciência da Computação, e como bolsista a gente tem o Arthur, eu, Bruno, a Fernanda, o Rodrigo e o Ian. Bom, falando um pouquinho sobre o projeto, uma pesquisa realizada pela Prefeitura de Juiz de Fora identificou que cerca de 880 pessoas vivem em condição de rua na nossa cidade. E essas pessoas muitas vezes são pessoas que têm carência de saúde, alimentação, moradia, trabalho e que de certa forma são excluídas da sociedade. E por muitas vezes os cidadãos comuns, eles não sabem como que eles podem de fato auxiliar essas pessoas que vivem em situação de rua. E é com esse problema que a gente tem o objetivo de promover um processo de inclusão social dessas pessoas em condição de rua. E para isso a gente vai utilizar uma plataforma computacional baseada no conceito de rede social, realizando conexões de pessoas que precisam de auxílio a pessoas e entidades que podem prestar essa ajuda a elas. E a solução que a gente pensou, então, é a criação de uma aplicação web e mobile que permite o cadastramento de pessoas em condição de rua, permite o cadastramento também de cidadãos comuns e profissionais da área de serviço social e também de entidades filantrópicas no aplicativo. E, além disso, fazer o desenvolvimento de um banco de dados, que vai armazenar as informações que são levantadas pelo aplicativo. E com esse aplicativo também, a gente prevê que a gente pode realizar o acompanhamento e atendimento das pessoas que vivem em condição de rua. E também promover eventos e conectar as entidades filantrópicas e profissionais que possam, de fato, contribuir para o processo de inclusão social dessas pessoas, desses cidadãos. E como que vai funcionar a aplicação? Um cidadão comum, um profissional da área de serviço social ou uma entidade filantrópica podem ser cadastrados no sistema como um usuário. E os usuários do sistema podem cadastrar outras pessoas que vivem em condição de rua, por exemplo, e através do processo de abordagem social, ou seja, a gente pode chegar até uma pessoa que vive em condição de rua e oferecer que essa pessoa seja cadastrada no sistema. Uma outra função do aplicativo é que o usuário também poderá visualizar o perfil de outros usuários e também pode visualizar o perfil de pessoas que vivem em condição de rua, com o objetivo de prestar o auxílio a ela. E uma outra funcionalidade da aplicação é a criação de eventos, para promoção de ação social processo de promoção de ações de inclusão social. Então pode ser algum evento para doação de alimentos, um processo um evento de vacinação, coisa do tipo. Falando um pouquinho sobre o que já foi desenvolvido no aplicativo. Numa primeira etapa, a gente fez todo o processo de estudo do problema. Então a gente fez questionários, entrevistas e estudos de caso, e a partir de todos esses processos a gente elicitou os requisitos do sistema. E depois de fazer essa licitação de requisitos, a gente desenvolveu o banco de dados, a gente fez o projeto e a implementação dele, e também desenvolveu os protótipos da interface do aplicativo Pro Inclusão, tanto na versão web quanto na versão Android. Aqui a gente trouxe algumas telas desses protótipos que a gente fez. Então a gente tem uma tela da versão mobile aqui com a tela de login, como é que seria um cadastramento de um usuário e cadastramento de um morador de rua. Aqui uma interface web, o protótipo, com uma tela de login, uma outra tela aqui de cadastro e a tela de um feed. Mais um pouco sobre a parte web, a gente tem a tela de login, que seria uma demonstração do que seria o cadastramento do usuário. E aqui também um exemplo de como seria o cadastramento de uma pessoa que vive em condição de rua. Falando um pouco agora sobre o estado atual do projeto. Os bolsistas e voluntários do projeto estão desenvolvendo a interface, tanto web quanto Android. Estão implementando as funcionalidades do sistema, também tanto web quanto Android, e fazendo manutenções e ajustes do banco de dados. E o resultado esperado é que a introdução do aplicativo na comunidade contribua para o processo de inclusão social de cidadãos em condição de rua e realizar esse processo de forma mais efetiva. Bom, e é isso. Qualquer dúvida, a gente está à disposição aí. E obrigado a todo mundo.